Essa é a galáxia de Andrômeda, uma das mais próximas de nós. Cada um desses pequenos pontos brilhantes é uma estrela individual, assim como o nosso Sol, fundindo hidrogênio e outros combustíveis e emitindo luz no processo. Ela é bonita, sem dúvidas. Olhar para como ela é grande mesmo estando tão longe de nós nos faz pensar um pouco sobre o nosso lugar no universo. Só que tem um problema. Ela não deveria existir. Antes que vocês me chamem de louco, eu vou fazer uma pergunta. Vocês conseguiriam calcular a massa dessa galáxia? Isso pode até parecer uma pergunta difícil, mas se nós formos em etapas, vai ficar claro que esse problema é mais simples do que parece. No nosso sistema solar, 99,9% de toda a matéria se encontra no Sol. Então faz sentido assumir que o mesmo deve valer para os outros milhares de sistemas estelares. Colocando isso de outra forma, é razoável assumir que a maior parte da matéria da galáxia se encontra em estrelas. E estrelas brilham, o que não é novidade. Então isso significa que conseguimos ver a maior parte da matéria de Andrômeda. Some a massa de cada um desses pontinhos brilhantes e você terá aproximadamente a massa de Andrômeda. Ainda mais, nós podemos usar o brilho de uma estrela para estimar sua massa. Então podemos estimar quanta matéria uma galáxia possui olhando o quão brilhante ela é. Se nós fizermos as contas e, é claro, compensarmos pelo buraco negro no centro da galáxia, vamos obter algo em torno de 250 bilhões de massas solares para a galáxia de Andrômeda. Tudo que nós fizemos aqui faz bastante sentido. Nós utilizamos quantidades que conhecemos para estimar outras quantidades que queremos conhecer. E de fato, essa estimativa pareceu correta para diversos físicos e astrônomos no decorrer do século XX. Mas me desculpem ser aquela pessoa, mas a nossa conta está errada. Bastante errada. A verdadeira massa de Andrômeda é de 1,5 trilhões de massas solares, 6 vezes maior do que a nossa estimativa. Então nós voltamos atrás e analisamos tudo o que fizemos para chegar nesse valor. E tudo parece estar certo. Nós não fizemos nada absurdo, apenas estimamos coisas e chegamos em um resultado 6 vezes menor. Então só nos resta uma possibilidade. A nossa hipótese de que a maior parte da massa de uma galáxia se encontra em estrelas. A verdade é que a maior parte da massa das galáxias é invisível. E o mais estranho é que isso não é verdade só para as galáxias. Existe essa matéria invisível que aparentemente permeia todo o universo, segurando grupos e aglomerados de galáxias juntos. Sem essa matéria misteriosa e invisível fazendo as estruturas do cosmos ficarem juntas pela gravidade, a maior parte das galáxias já teria se desfeito, ou nem mesmo teriam se formado. E é possível até mesmo que essa matéria invisível esteja associada à formação dos primeiros buracos negros na história, que hoje são encontrados no núcleo das galáxias. Essa matéria invisível é mais popularmente conhecida como matéria escura, e o significado é simplesmente esse. Ela é um tipo de matéria que não interage com a luz e não entendemos direito ainda. Se não podemos ver essa matéria escura, como sabemos que ela existe? Para nossa sorte, a matéria escura tem um efeito gravitacional bastante notável. Então, ela interage via força da gravidade. E isso, em termos mais claros, significa que ela tem massa. Não só tem massa, como a maior parte da massa do universo é matéria escura de acordo com as nossas estimativas. E segundo, literalmente toda a cosmologia moderna, experimental e teórica aponta para a existência de matéria escura. As primeiras duas evidências vêm justamente de outras formas de calcular a massa de uma galáxia. Um outro jeito relativamente simples de calcular a massa de uma galáxia é olhar para a velocidade média das estrelas. Existe uma equação que permite relacionar a velocidade média das estrelas com a quantidade média de força gravitacional que elas sentem. Mas nós sabemos que a força gravitacional depende da massa da galáxia. Quanto mais massa, maior é a força da gravidade. Então podemos usar isso para estimar quanta massa a própria galáxia tem. Fazendo isso para Andrômeda, obtemos um resultado em torno de 1,5 trilhões de massas solares. 6 vezes mais do que se estimarmos usando a luz das estrelas. E nós podemos repetir essa conta para outras galáxias. E nós sempre vamos obter essa diferença entre a massa luminosa e a massa total. E isso é basicamente o universo gritando para nós que existe algo faltando nas nossas contas. Existe um terceiro jeito de avaliar a massa da galáxia, e que dá um pouco mais de informação. Novamente, nós vamos usar a velocidade das estrelas. Mas ao invés de olhar para a velocidade média, nós vamos olhar para como a velocidade das estrelas muda conforme nos afastamos do centro da galáxia e, claro, nós vamos colocar isso no gráfico. Esse é o chamado gráfico de velocidade de um sistema astronômico, e é mais simples do que parece. Para entender como fazer isso e o resultado que esperamos, vamos olhar o gráfico de velocidades do sistema solar. O eixo horizontal do gráfico é a distância do Sol, e no vertical é a velocidade de rotação. O centro do nosso sistema solar é o Sol, que não se move em relação a ele mesmo, então nós vamos desconsiderar. O primeiro planeta é Mercúrio, que está muito próximo do Sol, e ele está se movendo ao redor dele muito rapidamente, com cerca de 50 km por segundo. Então botamos Mercúrio como um ponto do gráfico. O segundo ponto é Vênus, um tanto mais distante, e por causa disso, um pouco mais lento.
O terceiro é a Terra e assim por diante. O resultado é bem simples. Quanto mais próximo do Sol um planeta estiver, mais rápido esse planeta se move. Da mesma maneira, quanto mais longe um planeta estiver, mais devagar ele se move. Plutão, que não é um planeta, mas é um ótimo exemplo porque está muito longe, leva pouco mais de 247 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Então, de uma forma um pouco mais geral, quanto mais perto do centro de massa o planeta está, mais rápido ele se move. E o que isso tem a ver com as galáxias? Se nós assumirmos que a maior parte da matéria da galáxia está em estrelas, esperamos que o gráfico de velocidades vá ser parecido, porque a maior parte das estrelas está no núcleo da galáxia. Seguindo a mesma lógica, quanto mais longe do núcleo da galáxia uma estrela estiver, mais devagar ela deve se mover. Mas o que vemos é totalmente inesperado. A velocidade das estrelas ao redor do centro da galáxia não parece depender da distância até o centro da galáxia. Quando olhamos o gráfico, isso fica ainda mais evidente. Bem onde ele deveria diminuir, ele fica constante. Então, algo de errado não está certo. Imagine isso no sistema solar. A força gravitacional do Sol sobre Júpiter é muito mais fraca do que sobre Mercúrio. Então, se Júpiter estivesse tão rápido quanto Mercúrio, Júpiter iria se desprender do sistema solar e ir embora. Por favor, não, Júpiter, nós gostamos de você. Então, como é que até mesmo as estrelas mais distantes do centro galáctico conseguem ter velocidades tão altas sem serem arremessadas para o vácuo intergaláctico? E a única boa resposta que temos é: galáxias não são como sistemas solares. Existe mais massa nas galáxias do que nós podemos ver. O único jeito de explicar isso de uma forma convincente é o seguinte: além das estrelas visíveis, todas as galáxias possuem matéria escura espalhada num disco ao redor da galáxia. Ou seja, as estrelas, além de sentirem a atração do grande número de estrelas do resto da galáxia, também sentem a atração gravitacional da matéria escura. E temos em torno de 6 vezes mais matéria escura do que matéria visível. Então é quase como se as galáxias fossem discos de matéria escura com alguns pontos de estrela em cima. Quase como uma fatia de pão com geleia perfeitamente espalhada por cima, e os minúsculos pedaços de fruta da geleia são as estrelas, eu acho. Outra evidência extremamente legal para a existência de matéria escura foi a observação da colisão de 2 aglomerados de galáxias. Existe uma simulação de uma dessas colisões. Em azul estão representadas as estrelas e matéria visível, e em vermelho está a matéria escura. No final da colisão, observamos que a matéria visível foi espalhada para longe do centro da colisão, enquanto a matéria escura se manteve mais no centro. O resultado disso é que o centro de massa no final da colisão está distante de qualquer estrela visível, e a dinâmica da colisão é basicamente dominada pelos efeitos da matéria escura. E essa provavelmente é a melhor evidência de que, de fato, matéria escura precisa existir. Nós chegamos em um ponto em que nem o movimento das estrelas numa galáxia e nem o movimento das próprias galáxias e aglomerados podem ser explicadas sem a existência de matéria escura. E isso é só física experimental. Dentro da física teórica, precisamos da matéria escura para explicar como as galáxias se formaram bilhões de anos atrás, e a busca por entender exatamente o que é a matéria escura ainda é um dos problemas abertos mais importantes da física de partículas. A ideia dessa matéria invisível, que não pode ser vista, mas que é tão abundante que literalmente determina a cara do universo, pode parecer um tanto desconfortável. Nós literalmente estamos dentro de um universo que não cansa de nos mostrar como nós somos pequenos, e ainda assim, tudo que nós conseguimos ver não é nem 4% desse universo. Mas todas as explicações alternativas imagináveis pelos físicos já foram testadas. E a matéria escura é a única que consegue responder de forma satisfatória diversos resultados experimentais. Podemos ainda não saber exatamente o que é matéria escura, mas ela é com certeza um dos mistérios mais interessantes do universo atualmente. Muito obrigado e até a próxima.